Bom dia, bom dia! Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas em tua vida. Seja muito bem-vinda ao meu movimento Despertando Mulheres para o Extraordinário. Mais uma aula incrível, mais uma aula extraordinária. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós já estamos na 17ª aula. Parabéns, meninas. Vocês são incríveis. Hoje é um dia de vocês realmente comemorar, se parabenizar, porque nós já estamos na 17ª aula de uma jornada de 21 dias. Hoje nós iremos falar sobre como romper os teus medos. A aula vai ser maravilhosa. Vai valer muito a pena, então vão entrando, vão compartilhando essa aula com todo mundo, como vencer os seus medos. Vão entrando, declarando, obrigada a Deus por mais um dia incrivelmente extraordinário. Eu declaro a vitória nesse dia de hoje, bora declarar como vencer os seus medos. Eu declaro a vitória nesse dia de hoje, eu declaro a vitória na minha empresa, eu declaro a vitória nas minhas contas bancárias. Bora entrar, bora entrando, declarando, decretando. Obrigada a Deus pela notícia extraordinária que eu vou receber nesse dia de hoje. Obrigada pela venda que eu vou realizar, o contrato que eu vou assinar, as parcerias que eu vou fazer. É acordar declarando coisas extraordinárias na tua vida. E todas as manhãs nós estamos aqui para declarar o melhor para as nossas vidas, para nossa família, para todos que estão ao nosso redor e para o mundo, porque tudo que nós damos para o mundo, nós recebemos em troca, em dobro. Então é realmente ter essa consciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre da importância de você entender que para você ir para o próximo nível da tua vida, você vai ter que arriscar mais e romper os teus medos. É impossível você ir para o próximo nível tendo medo de ter novas ações, novas atitudes, de fazer coisas diferentes. Então hoje a gente vai falar sobre como romper os teus medos, como realmente derrubar essa barreira que a maioria, né, está enfrentando, porque o medo de fato, ele não é algo ruim. O medo faz parte das nossas emoções humanas. O medo tem o medo na realidade, que é aquele que nos alerta, né? Para que a gente não coloque a mão no fogo, não atravesse uma rua com o carro passando. Esse medo é o medo natural, é o medo que nos protege. Então o medo, ele é importante, porque ele faz parte das nossas emoções humanas. Mas o medo prejudicial é aquele medo que te paralisa diante da vida. É aquele medo que você tem de fazer o que tem que ser feito, mas o medo te mantém ali, parada diante da vida. Medo de falar em público, medo de arriscar de abrir uma empresa, de mudar de casa, de bairro, cidade, país, não sei. Todos nós temos um desejo ardente dentro de nós, só que o medo nos paralisa. Então hoje você vai romper todos esses teus medos. Chega de ser refém da tua própria mente, chega de ser refém de algo ilusório, imaginário, porque o medo é algo que não existe. Então nós vamos falar muito sobre isso, tá? Não tenha medo de viver, de mudar de casa, bairro, cidade, país. Inicie seu negócio, faça o que você ama, faça a sua vida valer a pena. Não tenha medo do sucesso e da riqueza. Você sabia que a maior parte das pessoas, elas não têm medo do fracasso? Porque no fracasso a maioria já está. As pessoas, elas têm medo do sucesso. E isso é real. Se você parar para analisar, quando você pensa em sucesso, esses grandes players, essas pessoas que você vê, aquilo te assusta, porque na tua cabeça aquilo ali te dá muito trabalho. Então você precisa cada dia mais olhar para dentro de você para você entender que na realidade o seu maior medo não é nem tanto do fracasso, porque no fracasso a maioria das pessoas já estão.
O seu medo é realmente medo do sucesso, medo da riqueza. Porque o sucesso e a riqueza é algo novo para nossa mente. Então é algo que te assusta. Você vai precisar trabalhar isso muito profundo. Então é realmente dia após dia entender para onde você está indo. Trabalhar dentro de você esse merecimento, porque parece que é besteira, mas não é. Você tem medo do sucesso. E quando você entende que você tem medo do sucesso, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Porque se você tem medo do sucesso, ele vai correr de você a vida inteira, o dinheiro. Então é realmente, por muito tempo tive medo do sucesso. É isso, Yasmin. A gente não tem medo do fracasso, porque no fracasso a maioria já está. Nós temos medo do sucesso, porque de fato o sucesso é assustador, porque você olha as pessoas do outro lado, você imagina que aquelas pessoas são pessoas de outro mundo e não são. São pessoas igual nós, mas que têm hábitos que tornam essas pessoas, cara, fora da curva. Essas pessoas aprenderam como hackear o cérebro delas. E um ser humano que aprende como hackear o teu cérebro, como comandar, como controlar o teu cérebro, cara, essas pessoas conquistam o que elas quiserem. Então realmente é só vocês entenderem como a mente, o cérebro, o corpo funciona, como o universo funciona. Você vai falar, cara, isso aí também é pra mim. Medo de me tornar alguém ruim. Exatamente, é algo muito inconsciente. Lembra que eu falei pra vocês? Tudo que nós não temos na nossa vida está 100% relacionado com as nossas crenças. Por isso que você nunca deve se comparar com ninguém. A pior coisa que existe no planeta Terra é a comparação. Quando você se coloca, quando você se compara com alguém, você coloca num papel extremamente inferior desta pessoa. E quando você coloca como você fosse inferior a essa pessoa, a tua frequência vai lá embaixo. Olha como a gente fica parado diante da vida, paralisada diante da vida por besteira. Então nunca se compare com ninguém. Não é que pro outro é mais fácil, não é que o outro tem sorte, não é que o outro é mais inteligente que você, não é isso. O outro não tem crenças sobre dinheiro, sobre sucesso. Então pro outro as coisas, ele se movimenta, ele tem as ações, ele faz o que tem que ser feito e as coisas acontecem rápido para ele. Agora, para outras pessoas que têm crenças sobre dinheiro, não merecimento, que a grande maioria tem, viu? A grande maioria da população tem crenças de não merecimento, incapacidade, crenças extremamente destruidoras sobre dinheiro. Então, quando você tem essas crenças, você tem que entender que enquanto você não limpar isso aí, não curar isso daí, cara, o dinheiro não vem. É algo assim muito complexo, né, de se falar, de ensinar. Só que quando você vai entendendo, você para de se comparar, você para de ficar achando que você não vale nada, que você é burra, que você é incapaz. Você começa a tomar as rédeas da tua vida e falar, não, cara, se ele consegue, eu também consigo. Porque as mesmas capacidades neurais, cerebrais que Deus deu para ele, Deus deu para mim também. Ele simplesmente aprendeu como usar a mente e o corpo a favor dele, e eu tô aqui usando o meu corpo contra mim, a minha mente contra mim. Só que a partir de agora, eu vou pegar a minha mente, o meu corpo, todo esse conhecimento que eu estou acessando, e eu vou usar ao meu favor. Eu vou usar tudo isso aqui para hackear o meu cérebro, para mostrar para ele que quem manda sou eu, que eu estou no controle, que eu estou no comando, que quem governa ele sou eu e nunca mais o contrário. Então, quando você entende que é você que tem que mandar no teu cérebro, que é você que tem que controlar ele, você nunca mais se torna refém dos teus pensamentos. E o medo é algo que não existe. O medo é algo que é criado pela mente. Só o que acontece? Quem não acessa esse conhecimento totalmente disruptivo, a pessoa acha que a mente manda nela. A pessoa acha que a mente, os pensamentos é ela. Você não é os teus pensamentos.
Os pensamentos, eles são, a maior parte deles são destruidores. E se você não se desassociar deles, entendendo que quem manda é você, e que você não é os teus pensamentos, que você não é burra, você não é incapaz, você não é feia, você não é velha, você não é nova demais para começar algo, ou velha demais para começar algo, você não é nada disso. Você é quem você quiser ser e quem você acreditar ser. E aí você vai entendendo, você vai falando, opa, você vai dando os comandos para tua mente, igual eu já ensinei para vocês. Dá licença que quem manda aqui sou eu, você fala pra tua mente. Você tem que falar pra ela. Agradece ela quando ela vir com esses pensamentos ruins. Fala, obrigado. Mente, eu sei que você quer me proteger. Porque ela só quer te proteger, tá? Porque a mente, ela simplesmente quer nos devolver o que nós demos pra ela a vida inteira. Então, quando nós decidimos mudar, pra ela é um perigo gigantesco. Então, ela quer mostrar pra você que você tá fazendo algo que não é normal você fazer. E ela vai mostrar isso da pior forma possível, trazendo pensamentos ruins à tona, porque ela quer essa química, ela é viciada nessa química. Então o medo que você alimentou durante tantos anos também é uma química que a mente e o corpo viciou. Então na hora de sair desse lugar, requer o quê? Técnicas simples que eu já ensinei para vocês, respiração mindfulness, respiração Ra, requer concentração, surfando no impulso que eu já ensinei para vocês, parar, observar a respiração na realidade, o que de fato controla o cérebro de uma eficiência fora da curva, que quase ninguém faz, as pessoas não respiram de forma consciente. Eu respiro, cara, eu faço umas 50 respiração durante o dia inteiro, porque eu sei da potência que tem a respiração pro cérebro. É oxigênio que você tá levando pro cérebro. Porque se você não fizer isso, você vai surtar. Porque a vida, gente, a vida não é fácil. A vida, ela é uma jornada difícil. E só vence na vida quem tem muita disposição, quem tem muita atitude, quem tem muita ação. Porque o universo, ele não para, ele é veloz. E quando você se paralisa por causa de um medo, o medo de abrir um negócio, o medo de mudar de bairro, de cidade, cara, você só tem essa vida. Não existe fracasso. O dia que você entender isso, você vai arriscar mais diante da vida, você vai romper os teus medos. O que existe é a vida sendo explorada. Você precisa explorar mais a vida. Você não nasceu para viver nessa caixinha da casa para religião, da religião para o trabalho. Comer, beber, dormir, pagar conta. Comer, beber, dormir, a vida não é isso. Se você não arriscar mais, não romper os teus medos, não tem como ir para o próximo nível. É fácil? Não, não é, porque tudo requer um preço. Só que quando você faz as coisas e você também coloca, analisando os riscos que irão ter, você faz as coisas de forma mais consciente, com mais coragem, mais ousadia. Não sendo só aquela positiva tóxica. Eu fui uma positiva tóxica durante a vida inteira. O positivo tóxico, para quem não sabe, é aquele que fala, vambora, vai dar tudo certo. Não, vamos, que vai dar certo. Já deu certo. Só que não faz planejamento, não faz gestão, não analisa os riscos, porque tudo tem riscos. Tudo que você for fazer na tua vida tem riscos. Só que isso faz parte do processo. Se você se paralisar diante da vida por causa dos riscos, você não vai fazer nada. Você não vai vender nenhuma água no semáforo. Você vai ficar aí, parada diante da vida. Então tudo tem risco. Viver é um risco. Só que quando você realmente se torna uma pessoa de ação, de atitude, faz o teu planejamento, faz a tua gestão que precisa fazer, né, dos caminhos que precisa percorrer, faz gestão financeira, tudo bonitinho, coloca os riscos lá, ó, se tudo der errado, vai acontecer isso aqui. Nós estamos preparados para isso? Ah, ainda não. Então vamos pegar e mudar isso aqui, isso daqui, mas não vamos deixar de fazer. Não vamos deixar de realizar os nossos sonhos.
Porque aquilo que arde, que pulsa no teu coração, e você não faz, você acaba realmente, cada dia mais, é como você arrancasse um pedacinho de você, que você não tá vivendo. E se você realmente não arriscar, não tem como você realizar os seus sonhos. É como eu sempre dou exemplo de cantores, de atores. Cara, a maioria deles vieram da favela, do sertão. E para eles conseguir chegar onde eles chegaram, todos eles tiveram que sair de lá do sertão, da onde eles moravam, vir para São Paulo, tiveram que sair da favela, ir para outros lugares, se movimentar, arriscar. Alguns dormiu na rua, outros dormiu num quartinho cheio de barata. Seu Jorge cantava em restaurante por um prato de comida. Cara, não adianta, vai ter que se movimentar, vai ter que pagar o preço. Tem os riscos? Tem. Se tudo der errado, vai dar isso daqui. Só que também, se tudo der errado, a gente volta pro mesmo lugar. O que eu perdi? Nada. Nada. Eu tive novas experiências, conheci novos lugares. Cara, não tem preço você conhecer novos lugares, ter novas experiências. Nos últimos 2 anos, aliás, nos últimos 2 anos, do ano passado para esse ano que começou, eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não fiz durante uma vida inteira. Até os meus 30 anos eu não sabia o que era viajar, não sabia o que era fazer nada. Era da casa pro trabalho, do trabalho pra religião. Da casa pro trabalho, do trabalho pra religião. Comer, beber, dormir, pagar conta. Comer, beber, dormir, pagar conta. Eu não fazia nada da vida. Nada, nem exercícios físicos, que é hoje que eu ensino pra vocês. E aí a vida fica essa vida chata, tediosa. Então, realmente, em algum momento da sua vida... Obrigado, bem. Em algum momento da sua vida, você terá que romper os seus medos e arriscar mais. Quando você arrisca, você cresce. Quando você arrisca diante da vida, você cresce, você amadurece. Não tem como ir pro próximo nível sem você crescer, amadurecer. E é arriscando, rompendo seus medos que isso acontece. Sim, infelizmente, muitas das vezes, né, na grande parte das vezes, é perdendo dinheiro que você vai aprender a dar mais valor para ele, a valorizar ainda mais, cuidar, investir ele da melhor forma possível, a não ser gananciosa. Eu já perdi muito dinheiro por ganância, em entrar em investimentos que promete lucros absurdos e depois você vai lá, perde 20, 30, 50, 3 mil reais, em cada lugarzinho você vai perdendo alguma coisa. Então isso é arriscar diante da vida. Só que você aprende, você amadurece. E quando isso acontece, cara, você não tem noção. É como você desse um salto diante da vida. Sem esse amadurecimento, não há crescimento. Entenda isso. E nós só amadurecemos diante do caos, da pressão. Olha o feijão. Se o feijão não passar pela pressão, o caldo não engrossa. Não fica aquele caldo gostoso, saboroso. E a vida é a mesma coisa. Se você não passar pela pressão, se a tua vida não, em algum momento não passar por uma pressão, ela não vai se tornar um caldo grosso, gostoso e saboroso de viver. Tenha essa consciência. É o que eu ensino para vocês, meninas. Nós estamos na pior geração de todos os tempos. Geração miojo, fast food, pessoas com mente fraca, preguiçosas, pessoas que estão esperando um milagre do além, do nada, pessoas que acham que vão colher o que não estão plantando. É surreal o que a gente vê. Para você colher, você vai ter que plantar e plantar muito. O universo é sobre dar. Você vai ter que dar muito pro universo. Você vai ter que dar muita atitude, muita ação, muita fé. Quando você arrisca diante da vida, significa que você tem fé. Ontem eu falei pra vocês, fé vai muito além de você acreditar que vai dar certo. Cara, isso aí não é fé, isso aí é esperança. Esperança que dias melhores virão. Fé é você enxergar o que ninguém enxerga. Fé é mesmo diante do caos, quebrada, falida, você continua fazendo o que tem que fazer. Fé é você arriscar coisas
que a grande maioria não tem coragem de fazer. Porque você sabe para onde você está indo. Você sabe quem é você. Você sabe o Deus que habita dentro de você. Você sabe como o universo funciona. Você entendeu sobre física quântica, neurociência. Você entendeu que não existe fracasso, não existe problemas. O que existe é a vida. Você começou a entender tudo. E aí, cara, você vai, ninguém mais te para, nada te paralisa. Medo do quê? Medo do quê? Não tem que ter medo. Você tem que arriscar, usar os poderes que Deus te deu. Quando você tem medo, você anula o Deus que habita dentro de você. Sabia disso? Existe um Deus poderoso que habita dentro de você, porque Deus está dentro de nós. Deus não está nas religiões. Eu tô todos os dias, buscai o reino de Deus e a tua justiça é o quê? Não é estar dentro de um templo religioso, que foi o que nos ensinaram. Buscai o reino de Deus e a tua justiça é olhar para dentro de você. É você se autoconhecer. Quanto mais você se conhece, mais você conhece Deus. Conheça-te a ti mesmo e você irá conhecer os segredos do universo e o código dos deuses. Aliás, é Sócrates que deixou essa mensagem. Conheça-te a ti mesmo e você conhecerá os segredos, os códigos do universo e os segredos dos deuses. Sócrates já falava isso para nós, os grandes filósofos. Deus está dentro de você. E quanto mais você entende quem você é, você elimina todo o medo. Porque o medo é a falta de amor, sabia? O amor dissipa todo o mal, isso é bíblico. O amor dissipa a ansiedade. Por isso que quando você vibra na maior frequência do universo, que é afeto, generosidade, amor, gratidão, alegria. Quando você vibra nessas frequências, cara, você se torna uma máquina imparável. A autoconfiança aumenta dentro de você, a autoestima, a autoapreciação, tudo aumenta dentro de você. Porque o amor, ele dissipa todo o mal. Por isso que todos os dias eu venho aqui para vocês e falo, meninas, elimine o julgamento, a crítica e a reclamação da vida de vocês. Quando vierem falar algo, não quero saber. Eu vou ficar rica com isso? Vocês falam, eu vou ficar rica com bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe nosso dia. Eu vou ficar rica com isso? Eu vou contribuir com algo para o mundo? Eu vou ter mais saúde sabendo disso, falando sobre esse assunto? Eu vou ter mais disposição pela vida? Ah, não. A pessoa vai ficar até branca, você vai ver. Porque se não for para mim realmente ganhar tudo isso que eu estou falando, né? Eu não quero saber. Zere julgamento, crítica, reclamação. Observe. Lembra que eu falei? Vocês estão se tornando mulheres despertas. Vocês não fazem mais parte da manada, da Matrix. Observe como as pessoas se comportam. Elas não têm assunto. Elas não têm assunto, a não ser falar mal de alguém, reclamar. Observe, eu só fico observando. Eu me tornei uma pessoa fria e calculista. O que é uma pessoa fria e calculista? Porque muitos veem isso como algo ruim. As pessoas nem leem, nem sabem o significado das coisas e tudo elas interpretam do jeito que elas acham que é. Esse é o pior ignorante da face da terra. É aquele que não estuda, que não sabe nada, mas briga por algo que ele nem sabe se é real ou entende. Ser frio calculista é analisar as coisas sem colocar emoção. Por isso que eu falei pra vocês, é tirar a emoção diante das coisas. Hoje eu não coloco mais a emoção diante do caos, diante dos obstáculos, diante dos desafios. Eu sou fria, eu sou calculista, porque eu olho de cima o problema. Eu observo de cima o problema. Porque problema a gente vai ter o resto da vida enquanto nós estivermos encarnados. Os problemas fazem parte da vida.
E quando você entende isso, você fala, cara, pra que sofrer? Pra que sofrer por causa de dívida? Pra que sofrer por causa de alguém que falou mal de mim? Pra que sofrer diante disso aqui que eu não dou conta de resolver? Que não depende só de mim, porque o que depende de mim eu vou dar 1.000, 2.000, 5.000%, mas aquilo que não depende só de mim, cara, pra que eu vou sofrer com isso? Pra que eu vou sofrer com os filhos que não é do jeito que eu queria que fosse, o marido que não é do jeito que eu queria que fosse? Pra que eu vou sofrer com isso? Isso não depende de mim. O que depende de mim eu vou fazer. Então isso é ser uma pessoa fria e calculista. É ela tirar a emoção, porque a emoção é o que nos destrói. Na onde você põe a tua emoção, e se for emoção de... como que eu posso falar? Emoções de destruição, você vai realmente entrar numa frequência muito baixa e as coisas não vão acontecer. Então é realmente você indo, observando isso, falando, cara, por isso que eu falo, selecione as suas amizades. Porque elas sugam a gente de uma forma surreal. Essas amizades tóxicas, elas tendem a te paralisar diante da vida. Então você vai ter que aprender a perder para você ganhar lá na frente. Você vai ter que aprender a perder muitas coisas para que você possa ganhar novas coisas lá na frente, novas amizades, uma nova casa, num novo bairro, numa nova cidade, um novo carro, só que você vai ter que aprender a perder agora. Isso requer muita coragem, muita ousadia, porque romper os medos e arriscar diante da vida requer ter uma fé que quase ninguém tem. As pessoas falam que tem fé, mas a maioria nem sabe o que é fé. Nem sabe, porque se soubessem, não estariam reclamando, nunca na vida que estariam angustiados, depressivos. Então as pessoas dizem que tem fé, mas estão muito distante do entendimento do que realmente é fé. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer apesar do medo. Coragem não é ausência de medo. Entenda isso. Coragem é fazer apesar do medo. O que isso significa? Cara, todos os seres humanos têm medo. Todos. Só que quando você trabalha a autoconfiança, a autoestima, quando você começa a entender o que realmente é fé, você vai mesmo diante do medo. Você age, porque você sabe que quando você coloca o pé, Deus vai colocar o chão. Pode ter certeza, mesmo que não seja no momento que você queria, esse chão vai ser colocado. Às vezes você vai ter que pisar num chão de pedregulho, num chão barrento, mas pode continuar andando, pisando nesse chão de pedregulho, nesse chão barrento, que vai lá na frente, você vai pisar no asfalto. Depois mais um pouquinho no porcelanato. Pode ter certeza. Quem coloca o pé, Deus coloca o chão. E a vida é sobre isso, é colocar o pé primeiro, para depois Deus colocar o chão. É se tornar um milagre primeiro, para depois através de você, o milagre se manifestar. Deus não trabalha para ninguém, Deus trabalha em conjunto. Então, quando você vai entendendo isso, você entende que se você não fizer a tua parte primeiro, e detalhe, Deus trabalha em conjunto mediante as tuas ações que você tem que começar primeiro. A maioria tá aí, ó, esperando um milagre, nunca vai acontecer. Deixa eu contar uma história para vocês. O Lucas, meu filho, vocês já conhecem, desde 7 anos ele colocou na cabeça que ele ia ser skatista. Ok, se vocês já conhecem a história. Quando ele começou a vender brigadeiro na rua, ele começou a vender para custear as despesas do skate, que para quem não sabe é caríssimo. Um skate profissional para montar custa mais de R$1.000. E detalhe, dura super pouco. Questão assim de 3, 4 meses já tem que ter outro. Um tênis que tem que ser de skatista mesmo, tênis profissional,
custa mais de R$ 600 e detalhe, é um tênis por mês. É um esporte caríssimo, que todo mundo tem preconceito, a maioria, e é caríssimo para ser praticado. E quando o Lucas começou a vender brigadeiro na rua, ele falou: mãe, você leva eu para São Paulo nos campeonatos? Nessa época não tínhamos carro. E aí o Lucas falou: mãe, existe um aplicativo que o Lucas é muito evoluído. Foi meu irmão que falou para ele. E ele memoriza as coisas muito rápido. Ele falou: tem um aplicativo que chama BlaBlaCar. Nesse aplicativo a gente pega carona, paga mais barato e aí a gente vai, ele falou. Aí fui pesquisar, eu olhei lá, fiz meu cadastro e desde então comecei a levar o Lucas nos campeonatos em São Paulo. Nunca tinha viajado na vida, nunca. Nunca tinha ido sozinha para lugar nenhum praticamente, assim, fora da cidade. Primeira vez que nós fomos, todo mundo: gente, vocês é loucos, vão pegar carona com quem vocês nem conhecem. Que loucura! E meu irmão falou: não, é seguro, eu sempre pego carona, é um aplicativo, pode ir. Começamos a jornada, eu comecei a jornada de levar o Lucas. Nós acordávamos 5 horas da manhã para pegar a primeira carona do dia, né? Cerca de 6 horas da manhã. Chegávamos lá, teríamos que ir no metrô, fazer um monte de coisa, porque o campeonato ia ser num lugar que nós nem sabíamos onde que era, se era distante da onde a pessoa ia deixar nós, dar carona, enfim. Cara, eu sei que sempre que eu saí de Piracicaba e fui para São Paulo às cegas, sem saber como ia ser, porque São Paulo é gigante. São Paulo é a maior cidade da América Latina. Então eu posso chegar lá e o campeonato do meu filho, cara, pode ser lá não sei quantos quilômetros, que dá mais do que Piracicaba até São Paulo. É possível acontecer isso. E quando nós íamos no ato de fé, tipo, colocava o pé sabendo que Deus ia colocar o chão, fazia a nossa parte. E quando nós chegávamos lá, nós não sabíamos aonde ia ser o campeonato, e aí a gente começava a perguntar: viu, que ônibus que nós pega, que metrô que nós pega para ir nesse endereço? E era incrível. Todo campeonato que eu levava o Lucas, alguém estava indo para o mesmo lugar. A pessoa falava: a gente tá indo lá também, bora. Eu falava: yes, como Deus é incrível. E não nos deixava perdido, porque se nós tivéssemos que ficar procurando qual ônibus ir, que ficar perguntando, e a pessoa: ai, não sei, ia chegar atrasado no campeonato. Teve um dia, o único dia, que nós chegamos lá e o campeonato ia ser mais longe do que sair de Piracicaba e ir até São Paulo. Nesse dia eu fiquei nervosa, eu falei pro meu filho: nossa, eu nunca mais faço isso, porque é cansativo. Falei: olha, nós vamos levar mais de 2 horas para chegar no campeonato. Nesse dia meu filho olhou para mim e falou: mãe, calma, tá dando tudo certo. A gente já tá aqui, eu vou chegar no campeonato, eu vou correr, eu vou ganhar. E nesse dia ele ganhou, ficou em primeiro lugar. E qual é a metáfora que eu quero que vocês entendam? Hoje o Lucas tem 19 anos, ele vive da arte dele, ele ganha mais do que todos nós aqui da família. Ele tem patrocínio, ele mora em Barcelona, ele já conheceu mais de, cara, não sei nem quantos países meu filho conheceu. Brasil, então, ele já conheceu vários lugares do Brasil. Um menino extremamente culto, de uma inteligência fora da curva, porque conheceu muitas pessoas, foi para muitos países, conheceu muitas culturas, conviveu com pessoas da elite muito ricas. Só que nós pagamos um preço muito alto lá atrás. A gente colocou o pé para que depois Deus colocasse o chão. A gente se movimentou primeiro, você tem que se movimentar primeiro para que depois o universo se ajuste. E se ajustar demora, leva tempo. Lembra que eu contei para vocês? O Lucas vendeu brigadeiro na rua por 2 anos. Ele saiu na IPTV, na Rede Globo, nós falamos: cara, agora ele vai ganhar patrocínio. Ele ficou mais 1 ano vendendo brigadeiro na rua. Aí imagine se ele desiste. Fala: cara, nossa, eu apareci na Rede Globo, nenhum patrocinador. Ah, isso não é pra mim. Não, ele continuou.
Continuou. E agora tá aí, ó, 19 anos. Falo pra ele, cara, você é muito privilegiado. Todos os dias eu falo com ele. Acorde agradecendo, durma agradecendo. Não esqueça de onde você veio, seja humilde sempre. Trate um mendigo da mesma forma que você trataria um bilionário. Sempre leva esses valores pra ele entender. Porque senão sobe até a cabeça, né? Mas eu quero que vocês entendam, meninas, que se não tiver ação, se não arriscar, quando nós saíamos de Piracicaba e ia até São Paulo sem conhecer nada, correndo o risco de chegar lá, nem chegar no local, era um risco que nós corríamos. Só que nós tivemos que romper o nosso medo de ir para uma cidade grande, tivemos que arriscar diante da vida para que as coisas acontecessem. E o meu filho foi um exemplo para mim iniciar a minha jornada, porque eu me vi uma mulher com 30 anos, paralisada diante da vida. Falei, cara, o meu filho tem 10 anos e tá aí se movimentando, fazendo dinheiro, realizando o sonho dele. E eu tô aqui com 30 anos, não fiz nada da vida. Que isso? Foi aí que a ficha foi caindo. Falei, deixa eu me movimentar. E o Lucas não para. Ele fala, mãe, tem dias que eu canso de viajar tanto, ele fala. Que eu quero ficar mais nisso daqui. Ele fala, mas eu sei que agora é a hora de eu colocar mais intensidade ainda. Para que eu possa crescer e chegar na onde eu quero. Porque agora é o momento. Agora, tipo assim, é tudo ou nada. Que ele tá com 19 anos. E você vê... Todos nós temos limitações, todos nós queremos ficar em casa, descansar. Só que se você não entender que por um certo tempo da tua vida você vai ter que ter muita ação, não tem como você sair do lugar. E sair da zona de conforto, cara, requer ter um domínio sobre a mente fora da curva. Porque a mente não quer com que você saia dessa zona de conforto, ela odeia fazer esforço. E romper os medos é fazer esforço acima da média. É isso que você precisa entender. Enquanto você estiver fazendo só o que tá aí na média, não tem como você ir além. Então é realmente você trazer essa consciência para dentro de você, que a hora que a chave vira, você fala, cara, entendi. Eu só preciso mudar de bairro. Eu só preciso fazer isso que eu tanto quis fazer, mas nunca fiz. Essa é a virada que eu preciso ter. Mudar de bairro, cidade, país, não sei. Cada um sabe o que a chama que tá aqui ó, dentro de você. E isso que tá aí dentro de você, que você sabe o que é e que você não faz por medo, é isso que vai te levar a se tornar uma mulher mais madura. Isso vai te levar a você crescer. Porque para enriquecer, precisa amadurecer e crescer. E isso só é possível arriscando diante da vida e rompendo os medos. Não tem como. Enquanto não arriscar e não romper os medos, não acessa a riqueza. Existem dois tipos de medo, como eu já ensinei para vocês, tá? O medo que protege e o medo que te bloqueia diante da vida. O medo que te protege é esse medo que eu já falei para vocês. É o medo que te impede de colocar a mão num fogo, pegar a panela lá quente, se jogar de um prédio. Esse é o medo que te protege. Agora, o medo que te bloqueia é esse medo aí que te impede de fazer, de viver a vida. Vai ser feliz, vai realizar os teus sonhos. E isso requer romper todos os teus medos. Para de se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Ninguém vai pagar as tuas contas. Se você cair hoje depressiva numa cama, porque é isso que acontece com quem não rompe os teus medos, isso é muito sério. Quem não rompe os teus medos e não arrisca mais diante da vida, a vida começa a se tornar chata. A vida começa a se tornar um tédio. Lembra que eu já ensinei como funciona esse ciclo? Do tédio vem a insatisfação. Da insatisfação vem a preguiça, a angústia, o desânimo. Daqui a pouco, depressão. Porque a vida não tem sentido para você. Então, você deixar de viver a tua vida, deixar de realizar os teus sonhos, preocupada com o que o outro vai pensar. Cara, essa é a pior coisa que existe no planeta Terra. O outro não está nem aí pra você.
Muitas das vezes você tá tão preocupada com o outro não tá nem olhando pra você. E se você cair numa cama depressiva, as chances dessa pessoa aí te ver é zero. Você vai ficar lá babando, suja, fedendo, ninguém tá nem aí. Então fala, cara, dane-se o outro, dane-se o que as pessoas pensam ao meu respeito. Eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que habita dentro de mim e eu sei que agora eu estou disposta a pagar o preço para realizar os meus sonhos, independentemente do preço que eu precise pagar. Porque se Deus já falou sim, quem é outra pessoa para ir contra? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus já te deu a permissão de ser, ter e fazer o que você quiser, Deus já te deu essa permissão, entenda isso. Ah, no tempo de Deus as coisas já vai dar certo. Deus já te deu esse tempo. E o tempo é hoje, é agora, é esse momento. Deus é estado de presença, Deus é o agora. Ah, no tempo de Deus vai dar certo. O tempo de Deus é agora. Então já deu certo, já está dando certo. Então comece a fazer a tua parte. Vou trazer 3 passos de como você realmente vencer os teus medos, canalizando ele de forma mais consciente, tá? Esses 3 passos são 3 perguntas. Lembre-se, tudo é pergunta. Quem aprende a fazer pergunta, cara, fica rico. O Elon Musk, em uma entrevista, falou que quando você aprende a fazer as perguntas certas, tudo fica fácil. Então aprenda a fazer perguntas, porque o dia que você aprender a fazer as perguntas certas, tudo vai ficar fácil na tua vida, tá? Então anote essas 3 perguntas, depois reflita, responda, use a tua mente a teu favor. A mente é preguiçosa, ela não quer pensar. Então comece a mostrar para ela que ela vai começar a trabalhar daqui para frente. Que ela vai ser um computador imparável, porque você vai hackear o teu cérebro. Você vai se tornar uma máquina violenta diante da vida. Porque você entendeu que o poder já está aí dentro. As 3 perguntas. Primeiro passo. Você precisa trazer para consciência quais são esses medos. Então você vai anotar quais são os medos que hoje te paralisam. Você vai anotar esses medos, anote, traga para a consciência. Aprenda a enfrentar a vida de frente. Então você vai parar, você vai refletir, você fala quais são os medos que hoje eu tenho que tá me mantendo aqui paralisada diante da vida. E aí quando você traz essa clareza, você vai entender que você tá deixando de viver. Que quando você não rompe esses medos, você não está vivendo. Você está sobrevivendo. E quem sobrevive, vive uma morte em vida. Sabia disso? Quem sobrevive está vivendo uma morte em vida. Porque a vida não tem sentido. E uma vida que não tem sentido, ela é vazia. Vazia, angustiante. Então comece a ter essa consciência. Então você vai fazer essa pergunta. Quais são os medos que eu tenho? Aí a próxima pergunta é: por que eu tenho medo disso? Lembra do livro? Vão ler esse livro, comece pelo porquê. Aí você vai escrever: por que eu tenho medo disso? Segundo passo: enfrentar todos esses medos com coragem e ousadia. Após você anotar todos os medos que você tem e o porquê que você tem esses medos, você vai enfrentar todos eles. Ah, mas como, Kathleen? Usando as ferramentas, as técnicas que eu já te ensinei. Respiração, mindfulness, bate na timo, a técnica do poder. Você vai começar a disparar os hormônios do poder, da coragem, da ousadia, ocitocina, dopamina, noradrenalina. Você vai começar a disparar isso no teu corpo antes de você ter que enfrentar o que você precisa enfrentar. Ah, Kathleen, não consigo. Consegue. Deus está dentro de você. Você é Deus em ação, sabia disso? Você é Deus em ação.
Você é a maior manifestação de Deus. Você é o amor, você é a coragem, você é a ousadia, você é o poder. Isso já está aí dentro. Você só precisa ativar isso dentro de você. Fazendo essas técnicas tão simples. E vai embora, vai embora. Deus está dentro de mim agora, você vai repetir. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. E depois que você enfrentar os teus medos, cara, mas você vai dar tanta risada. Vou falar outra história. Eu tinha pavor de fazer isso aqui que eu tô fazendo. Abrir uma câmera, fazer uma live, eu falava, Deus o livre, credo. E um dia passei por um treinamento, um curso, e no curso, tudo que eu tô ensinando aqui pra vocês eu aprendi. Só que o meu treinador era muito mais pesado. As pessoas acham que eu sou dura, não é que eu sou dura. Eu fui treinada pelos treinadores, os maiores treinadores de alto impacto do Brasil, eu fui treinada. Então eu realmente eu aprendi a treinar desta forma. Só que lá o meu treinador falava, até quando você vai ter essa vida de bosta aí, por causa desses medos que você não rompe? Até quando você vai viver essa vida de merda, ele falava. Ou você rompe esses medos, você vai continuar na merda aí, se embosteando cada vez mais. Ele falava desse jeito. E cara, que por isso que eu falo pra vocês, quando vocês ficam com raiva de algo que eu falo, é a melhor coisa que acontece, porque o teu cérebro, ele se decodifica na hora. O seu cérebro, ele dá um estralo assim. Falei, cara, quem que esse cara pensa que ele é pra falar desse jeito? Só que ao mesmo tempo você fala, cara, ele tá certo. E por que que eles falam isso? Isso é PNL, tá? Porque ele dá um choque no seu cérebro e na hora você presta atenção. Quando a pessoa fala, até quando você vai ficar com essa vida de bosta aí? Cara, mesmo que você esteja distraída, porque assim, é científico. Você só absorve 20% de uma aula, de um treinamento, 20%. Então, quando o treinador quer realmente que você preste atenção, ele fala algo que impacta o seu cérebro, mesmo que você esteja distraído, olhando lá pra lua. A hora que ele fala, até quando você vai ficar com essa vida de bosta por causa desses medos, você acorda na hora o seu cérebro. E foi incrível que nessa aula que ele falou desse jeito, ele falou, você vai agendar agora, porque essa aula que eu fiz era para romper o medo de falar em público, de fazer uma live. Ele falou, você vai marcar a data da sua live agora e você vai abrir a porra da sua câmera e você vai fazer essa merda dessa live. Ai, eu ficava assim, ó. Tá bom, eu vou abrir a merda da minha câmera e fazer a porra dessa live. E é incrível o impacto que dá no cérebro, cara. No dia seguinte, eu abri minha câmera e comecei, entendeu? Então, é sobre isso. E olha onde eu estou hoje, a cada dia que passo. E detalhe, comecei com um português péssimo. E até hoje eu deslizo no português. E dane-se, tô nem aí. Porque enquanto as pessoas estão me julgando, me criticando, eu estou fazendo. Agora, as pessoas que mais criticam, que mais julgam, são as que não fazem nada. Por isso que elas só julgam, elas têm inveja de quem faz as coisas acontecerem. Então eu comecei, vai lá ver meus primeiros vídeos, português, porque, cara, eu parei de estudar com 15 anos. Uma pessoa que para de estudar com 15 anos e desde os 15 até os 30, nunca peguei nada pra ler. Você tem noção que, tipo assim, eu matei meu cérebro? Tinha um cérebro burro, eu tinha déficit de atenção, tudo de mais prejudicial que você possa imaginar eu tinha. Porque dos 15 até os 30 anos eu nunca li nenhum artigo de celular, nada, nada, nada. Fiquei realmente estagnada diante da vida e o preço veio, o preço é alto. Tudo tem um preço e ele vai chegar, essa conta vai chegar. Então, o preço de não romper os medos, eles são altos. Porque quando você não rompe os teus medos, você não realiza os teus sonhos. Socorro, né, Elisa? Cara, essa aula eu saí assim, ó, com os olhos arregalados. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida?
Eu tenho medo de tudo. E quando eu entrei na área da corretagem, igual eu falei pra vocês, cara, os meus primeiros clientes eu não atendi, eu tinha vontade de entrar debaixo da mesa. Então, realmente, quando você vai entendendo que todos nós já passamos por esse processo, todos, você fala, eu também consigo, eu também dou conta. Agora eu vou tomar as rédeas da minha vida. Chega de ser controlada pela minha mente, chega de ser controlada pelos medos, chega. Então, o segundo passo é isso, você vai enfrentar os teus medos. Você vai realmente colocar data, que cada um sabe aquilo que tá lá dentro, que precisa ser enfrentado para que você possa ir para o próximo nível. Então, você vai colocar data, após você ter respondido, né, o primeiro passo, você vai saber quais são os medos que você tem. Por isso que você tem que parar, você tem que refletir, você tem que buscar isso dentro de você. E aí o segundo passo é enfrentar os medos. Terceiro passo, se prepare para o pior. Tem que ter essa consciência, senão você se torna um positivo tóxico diante da vida. Eu fui essa positiva tóxica diante da vida por muitos anos, por achar que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, e a vida não é desse jeito. E essas pessoas positivas tóxicas, quando elas quebram de verdade, que foi o que aconteceu comigo. Já quebrei 2 empresas por ser positiva tóxica, por não fazer planejamento, gestão, por não analisar os riscos, tudo tem risco. Então nós precisamos nos tornar mulheres maduras, e pessoas maduras, elas analisam os riscos. Então o segundo passo é se prepare para o pior, tá? E o que é se preparar para o pior? Espere o melhor da vida sempre, espere o melhor da vida sempre, mas sempre esteja pronta para o pior, entende? Se preparar para o pior é você estar pronta, psicologicamente, emocionalmente, em todos os aspectos e sentidos. Porque quando você está preparada para o pior, se acontecer, que muitas das vezes não acontece, se acontecer, isso não vai te abalar mentalmente e nem emocionalmente. E como que é se preparar para o pior? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vai falar em público, uma pessoa que tá lá se preparando, enfrentando o medo de dar a primeira palestra. Ah, no meio da palestra a pessoa esqueceu o que tinha que falar, ou na realidade a força caiu, né? Tá usando lá os slides, geralmente acontece isso, porque quando nós vamos dar uma palestra tem slides. Então você acompanha o raciocínio dos slides, você vai embora, que é uma beleza. Mas muitas das vezes o monitor lá, o controlinho, quebra. E aí não dá para passar os slides. E aí? O que eu vou fazer se isso acontecer? Cara, você tem que estar preparada para isso, entende? Você tem que ter aquele jogo de cintura. Gaguejou, errou. Aí começaram a rir de você. Você tem que estar preparada, fazer uma piada, dar risada também. Entende? Se você não está preparada para isso, o que vai acontecer? Você vai se desequilibrar emocionalmente. Iniciou um negócio, cara, tá dando tudo errado. Eu investi X, todo o dinheiro já tá indo e não está tendo retorno. Você se preparou? Se acontecesse isso? Aonde eu posso recorrer? Quem pode me ajudar? É se preparar para o pior, porque se acontecer, você vai estar pronta mentalmente e emocionalmente. Quando você tá pronta mentalmente e emocionalmente, cara, você só tem a crescer. Tudo que você tocar vai virar ouro. Porque realmente você não é mais essa positiva tóxica. Vambora, vai dar certo. Mas zero planejamento, zero gestão. Zero, entende? Não tem como. Então, esse é o terceiro passo, tá? O que você vai fazer se tudo der errado? É realmente você ter isso dentro de você. O que você vai fazer se tudo der errado? Quarto passo, controle seus medos, tendo muitas ações. Quanto mais ação você tem, mais rápido eles dissipam. A única forma de controlar o medo, meninas, é tendo ações. Lembra que eu falei que o meu medo era falar em público, abrir uma live? Quando eu abri uma live, eu falei, cara, como que as pessoas têm medo disso?
Live nada mais é que nós estamos batendo um papo. Aqui é como vocês estivessem dentro da minha casa e nós reunidas numa mesa, na sala, batendo um papo. É incrível. Quando eu fechei a live, mas eu dava tanta risada. Falava, cara, eu não acredito que eu tinha medo disso. E é algo tão maravilhoso. Eu amo fazer lives hoje, você vê? O seu propósito está no seu maior medo. Pode ter certeza disso. Por isso que as pessoas vivem uma vida vazia. Porque elas não enfrentam o medo. E quando você não enfrenta o teu medo, você deixa de viver uma vida de propósito. Uma vida com propósito na realidade. E quando você não vive uma vida com propósito, cara, a vida é chata. Não tem sentido, é um tédio viver. Porque você não realiza os teus sonhos. Por que é um tédio viver? Você não realiza os teus sonhos. Você não mora na casa dos seus sonhos. Não que isso define quem você é, não é sobre isso. Mas nós estamos aqui para realizarmos todos os nossos sonhos. Isso faz parte da nossa essência. Porque realizar o sonho, para uma, pode ser morar numa mansão de 10 milhões e para outra pode ser morar no meio do mato. Só que até para morar no meio do mato, você tem que ter uma condição financeira. Porque exige, para você morar de forma confortável, ter tudo o que você precisa, exige de dinheiro. Por isso que eu falo para vocês, romantizaram a pobreza. A pobreza é algo ruim, devastador. Não aceite ser pobre. A pobreza, o significado dela é improdutividade, no latim. Quando você entende o significado da palavra pobreza, você fala, cara, eu sou pobre porque eu sou improdutiva. Mas improdutiva no sentido de produzir o que tem que ser produzido de forma consciente, de forma inteligente, dentro dos teus valores, dentro do propósito que você veio cumprir aqui na Terra. Porque se você não buscar a riqueza dentro de tudo isso, você nunca vai encontrar ela. Então é realmente entender que o medo é algo devastador, ele destrói sonhos. Não se permita mais deixar de viver os teus sonhos por algo tão bobo. E eu falo pra você, a hora que você enfrentar, você vai falar, cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu tinha medo disso. E foi o que aconteceu comigo. A mente mente. A nossa mente é mentirosa. Ela vai sempre mentir. Ela cria um filme de terror na nossa cabeça em relação a tudo. Entenda, a sua mente é mentirosa. Ela mente o tempo todo. Ela cria um filme de terror. Aí na tua mente você acredita. Então pare de acreditar na tua mente porque ela é mentirosa, tá? O medo, a mente cria um filme de terror. Eu até anotei aqui pra mim não esquecer. O medo vem dos pensamentos imaginários que você cria na sua mente. Esses pensamentos não são reais. Pare de ouvir eles. Você não é burra, você não é fraca. Você, cara, você não é feia. Cada um tem sua beleza. Você não é preguiçosa. Você não é procrastinadora. Você não é nada disso. É a mente que faz com que você acredite que você seja isso. Você é muito mais do que isso. E tudo isso, a ousadia, a coragem, tá aí dentro de você. Você só se torna isso preguiçosa, reclamona, ingrata, julgadora. Você só se torna isso se você quiser. Porque você não é isso. A mente é mentirosa. Pare de ouvir ela. Sempre que você tiver medo de algo, faça a seguinte pergunta. Essa pergunta é a pergunta-chave, que vai realmente te levar para o próximo nível. Sempre que você tiver com medo de algo, você vai fazer essa pergunta. Isso aqui é algo para você deixar colado na sua área de estudo. Quando vir o medo, você faça essa pergunta, reflita, aprenda a fazer perguntas para tua mente, parar, silenciar a mente, refletir até que você acesse a resposta. Aprenda a usar a tua mente a teu favor, porque tudo tá aí dentro, todas as respostas que você busca no lado de fora, na religião, no marido, nos filhos, em qualquer lugar, tudo tá dentro já de você. Só que para isso você tem que aprender a fazer as perguntas certas,
parar, refletir, olhar para o céu, olhar para a natureza, ficar lá horas em silêncio, até que essa resposta vai vir de alguma forma, tá? A pergunta é: o que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior? Será que esse medo é proporcional à minha realidade? Ah, tá, vamos lá. O que pode acontecer de pior? Será que esse medo é proporcional à minha realidade? Você vai perguntar para você, que nem medo de falar em público, medo de abrir uma live. O que pode acontecer de pior? Eu abrir uma live, eu falar em público, promover um evento, o que pode acontecer de pior? Bom, o que pode acontecer de pior é que você gaguejar, você falar o português errado, porque o seu português não tá, né, daquele jeito. O que pode acontecer de pior é as pessoas defamarem você lá nas redes sociais. Só isso. Só isso. Por que eu vou deixar de enfrentar isso, entende? O que pode acontecer de pior se eu abrir uma empresa hoje? Bom, o que pode acontecer de pior é ela quebrar, é ela falir, é ela não dar venda, não fazer dinheiro. Tá, e se acontecer tudo isso, o que acontece? Eu vou voltar para o mesmo lugar na onde eu estou. Entende que você nunca perde? Se tudo der errado, cara, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava. Mas você foi lá, você fez, você aprendeu. E muitas das vezes, quando você atinge níveis de consciência extremamente elevados, como vocês estão acessando, autoconhecimento, autodesenvolvimento, gestão das emoções, aprender a fazer gestão da energia, porque a produtividade, ela não tá só na gestão do tempo. A produtividade, as pessoas, Kathleen, como se tornar uma mulher de alta performance mais produtiva? Você precisa aprender a fazer gestão da tua energia, gestão metabólica, gestão das tuas emoções e depois vem a gestão do tempo. Quando você domina, cara, essas quatro vertentes, acabou, ninguém te segura. Então é realmente você indo se alinhando cada vez mais, porque por mais que as coisas não estão dando certo como você planejou, mas você tem gestão de tudo isso. Você tem gestão da tua energia, você tem gestão metabólica, você tem gestão das tuas emoções, você tem gestão do teu tempo, você usa tudo isso a teu favor. Então não tem como você não reverter a situação. Então enfrente os teus medos e sempre que você tiver medo, você faça essa pergunta, tá? O medo não pode ser maior do que da alegria de viver a vida com ousadia e conquistar todos os teus objetivos. O medo não pode ser maior do que a alegria de viver a vida. Porque é através de você rompendo os medos que você vai conquistar todos os teus sonhos e os teus objetivos. Tenha essa consciência, tá? Você só pode ser plenamente feliz quando você enfrenta todos os seus medos, pois é enfrentando eles que você encontrará os maiores tesouros da sua vida. Olha que profundo que é isso. Essa frase, ontem eu estava estudando, montando aqui a aula, ela veio, quando eu leio essas frases, é frases que vai vindo e eu falo, cara, eu vou anotar, porque eu não posso deixar de falar isso para as meninas. E se eu não anotar, eu vou esquecer. Então, olha que forte, você só pode ser plenamente feliz quando você enfrenta todos os seus medos, pois é enfrentando eles que você encontrará os maiores tesouros da tua vida. Coragem é agir, ter atitude e muitas ações diante da vida. Isso é ter coragem, é agir. Haja, tenha atitude, vai com tudo para cima da vida. A vida não dá chá de colher para ninguém. Se você não ir com tudo para cima dela, ela vai te dar uma rasteira violenta. E quando ela dá essa rasteira, cara, para depois sair de lá é muito mais difícil. Quando a vida te coloca no chão caída, para sair de lá requer muito mais esforço. Então não se permita cair diante da vida no sentido por falta de agir, por falta de atitude, de ação.
tem ação, vai buscar conhecimento. Quem tem empresa, quem quer montar uma empresa, quem quer empreender, tem que buscar conhecimento de todos os ângulos e sentidos. Tem que estudar sobre vendas, sobre finanças, sobre administração, sobre fluxo de caixa. Tem que estudar, não tem outro caminho. Se você quer ir para o próximo nível, você tem que estudar. A vida não dá chá de colher para ninguém. E aqueles que param diante delas, apanha feio. E apanha de um jeito assim que chega... Cara, dá dó. Olha quantas pessoas estão aí destruídas. Não tem força para agir. Porque chegar nesse ponto, depois fica muito mais difícil de se levantar. Então, não se permita ficar desanimada, angustiada por coisas tão bobas. Não que às vezes você não vai ficar desse jeito, não é sobre isso. Não deixe de sentir as emoções, porque camuflar as emoções, esconder elas debaixo do tapete é pior. Se você não tá bem, sinta aquilo, mas não se permita ficar ali por mais de um dia, entendeu? É sobre isso, meninas. Alimentar o medo dentro de você é deixar de viver a sua essência. Olha que forte. Quando você alimenta o medo dentro de você, você não tá vivendo a sua real essência, que é um ser espiritual, que veio aqui viver uma experiência humana, que é um ser divino, poderoso, forte, corajosa, ousada. Quando você realmente alimenta o medo dentro de você, você não vive a sua essência, que é o amor. O amor dissipa todo o mal. O amor dissipa a ansiedade. O amor dissipa o medo, a angústia, a tristeza. O amor dissipa todo o mal. Isso é bíblico. Quando você vibra no amor, esquece, você se torna uma potência violenta, tá? A coragem, a ousadia, a confiança já está dentro de você, como eu falei. O medo faz parte das emoções humanas, como eu já falei, e não é algo ruim. Ele se torna algo prejudicial quando ele te paralisa diante da vida. Então chega de ser paralisada pelos teus medos. Vamos agir, meninas, para que realmente vocês possam realizar todos os teus sonhos. Você é digna e merecedora do melhor dessa terra. Você nasceu para reinar e governar sobre todas as coisas. E quando você não faz isso, você está vivendo no medo. E quando você vive no medo, você não está vivendo na tua essência. E quando você não vive na tua real essência, a vida se torna vazia. Tenha essa consciência. Então, bora fazer aquilo que você nasceu para vir fazer. Você sabe o que você quer fazer. Então, vá em frente, vá com coragem, vá com ousadia, que pode ter certeza que se você seguir o passo a passo do que eu ensinei hoje aqui pra você, cara, as chances de dar errado é 0,1%. Não tem como. E na realidade, não existe fracasso. Se você persistir, você vai alcançar tudo o que você almeja. É só você não desistir, tá? Então é isso, o decreto de hoje. Eu sou corajosa e vou enfrentar todos os meus medos a partir de hoje. Eu sou corajosa e vou enfrentar todos os meus medos a partir de hoje. Vocês vão depois escrever lá na aula que vai ficar gravada e vocês vão repetir esse decreto o dia inteiro. Eu sou corajosa e eu vou enfrentar todos os meus medos a partir de hoje. Nada me para, você tem que falar. Nada me para, porque Deus está comigo. Se Deus está comigo, ninguém tem o poder de me parar. A não ser você mesma. Lembre-se, a sua maior inimiga é você mesmo. Ninguém te prejudicou tanto na vida como você mesmo. Ninguém. Quando você tem essa consciência, você fala, cara, a partir de hoje eu vou me amar como eu nunca amei. Eu vou confiar em mim como eu nunca confiei em ninguém no planeta Terra. Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém fará. Então tenha essa consciência. Ninguém vai te dar aquilo que nem você é capaz de fazer por você. Não espere do mundo, da vida, do teu marido, dos teus filhos, da tua mãe, do teu pai, aquilo que nem você consegue fazer por si própria. Quando eu entendi isso, que eu só vou receber da vida
do mundo, do universo, aquilo que eu der primeiro pra mim, cara, eu comecei a me amar de um jeito que não tem nem como eu explicar pra vocês. Todos os dias eu me olho no espelho e falo, eu tenho orgulho de ser você, Kathleen. Você é incrível, você é extraordinária, você é sensacional, eu falo pra mim. Você é merecedora do melhor dessa terra, eu falo pra mim todos os dias. Eu falo, eu confio em você, Kathleen, como eu nunca confiei em ninguém. Eu confio nos teus sonhos, nos teus projetos, como eu nunca confiei em ninguém. Eu confio em você, Kathleen. Juntas, eu falo, olhando lá na bola dos meus olhos no espelho. Eu falo, juntas, nós vamos conquistar, realizar todos os nossos sonhos. Eu falo pra mim, nada me para, eu falo. Nada vai nos parar, porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, quem será contra nós? Ninguém. Entende? Então é você realmente alimentar isso dia após dia. Porque quanto mais você faz isso, você está trabalhando de forma muito profunda. Autoconfiança, autoestima, merecimento, apreciação, já era. Ninguém segura. Aí quando eu converso com meu filho, a gente sempre fala a frase, o pai e a mãe tá on. Do Neymar, sabe que o Neymar fala, o pai tá on? Aí eu falo, filho, eu converso com ele todos os dias, falo, filho, esquece. Ele fala, e aí mãe, como que tá as coisas? Eu, esquece, a mãe tá on. Aí ele fala, esquece, o pai tá on aqui também. Então é sobre isso, meninas. Um beijo, gratidão, foi incrível, ótimo dia pra vocês, repleto de milagre.